Oi, Pedro. Oi, Marcelo, bom dia. Melhorou? Melhorou? Aqui tá, eu tô te ouvindo bem. Tô te Ah, ouvindo então tá bem. bom. Aqui Tá me também tá ouvindo bem? tranquilo. Tô te ouvindo super bem. Então tá jóia. Bom dia, boa tarde aí pro pessoal que está nos acompanhando aqui na primeira live pelo Instagram do ano. A gente vai tentar estar aqui toda segunda-feira, meio-dia, com temas importantes e interessantes e atuais do direito tributário. Hoje, eu e o Pedro Anan, que está aqui na PET aí desde a fundação, nós vamos bater um papo sobre a solução de consulta 202, COSIT, que foi publicada no finalzinho do ano passado, 14 de dezembro, né, de 2021, sobre um tema velho, muito antigo, mas que é muito atual e que está aí no dia a dia de todos nós, né? Que é o tema das bonificações em mercadorias entregues gratuitamente. De novo, né? Solução aqui trazendo polêmicas, eu diria até, Pedro, que polêmicas também antigas, né? E que faz a gente sempre estar revisitando o conceito de receita. O conceito de receita não tem fim. É um tema extremamente importante, fundamental, para a gente resolver a maioria dos problemas do dia a dia do direito tributário, né? E da contabilidade. Né? Antes de mais nada, Pedro, esse espaço aqui, você já participou outras vezes, a gente sempre faz uns 5 minutinhos de uma apresentação rápida do professor, não apresentação só curricular, porque o pessoal te conhece, mas principalmente para a galera que está começando agora, os jovens advogados, né? Se puder dar uma sintetizada aí em 5 minutos, como você chegou até aqui? Lá atrás, você foi estagiário, não foi? Trabalhou em Big Four ou não? Foi de escritório? Já montou o seu escritório logo de cara ou abriu depois? Né? Uns 5 minutinhos, Pedro, de uma síntese. E aí a gente entra nas questões técnicas aqui. Pode ser? Perfeito, Marcelo. Bom dia. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado à PET. Parabenizar a PET mais uma vez, sempre estando à frente, sempre nesse compromisso de transmitir, divulgar conhecimento para quem não pode, né, ou quem está precisando se atualizar. E, né, conheço a PET desde o início, né, Marcelo? Estamos juntos desde o início, então Fundador. sou muito feliz de poder estar com você nesse projeto e sempre dando certo, né, Marcelo? Então, Marcelo, eu comecei a advogar, me formei em 89, eu comecei a advogar em 1990, aí, como todo mundo, abri um escritório com mais dois amigos e fizemos sociedade, eu era clínico geral. Aí, em 92, eu fui trabalhar na Price, né, antiga Price Waterhouse, hoje é Price Coopers, né? Fiquei lá durante 2 anos e depois eu fui para o escritório Matos Filho, no qual eu fiquei 7 anos e meio. Depois eu fui para o Stuber Advogados, fiquei mais 2 anos, e depois fui para o Felder Advogados, no qual fiquei mais 2 anos. Né? Então, sempre trabalhando meu início foi em Big Four, né? E depois trabalhando em grandes escritórios, e em 2007 eu decidi abrir o meu escritório, e hoje já tem 15 anos. Né? Quanto Então, tempo na Price, Pedro? 2 anos, Marcelo, Dois 2 anos. anos. 2 anos. E foi lá que eu comecei a aprender contabilidade, tomei gosto e hoje até a gente acaba ensinando, assim como você, a gente procura dar cursos de contabilidade para o pessoal, contabilidade tributária. Então foi de onde eu comecei, né, a descobrir a matéria, tomar gosto e ver como é importante a contabilidade hoje para o profissional do direito. Né? Então a minha trajetória profissional tem quase 30 anos aí de carreira, Marcelo. E, como você, né, nós somos colegas de CARF, né, ficamos 7 anos e meio no CARF, lá no CARF julgando, fomos do TIT também, juntos também, né, e eu fui também do Conselho Municipal de Tributos, né. Então, estou na carreira Legal, acadêmica há legal, bastante Pedro. tempo também, dou bastante aula, né, então tenho essa trajetória profissional. Maravilha, É isso. maravilha, Pedro. Parabéns aí pela trajetória. Pedro, sobre essa solução de consulta 202, não traz muita novidade, não, né? Ou seja, você viu alguma novidade aqui? Claro que não traz novidade para quem é das antigas, né? O pessoal jovem Sim, está aí sim, aprendendo, tá? Nós vamos explicar como é que funciona isso aqui. sim, isso Mas, mesmo. falando aí para o pessoal mais antigo, trouxe novidade aí, na tua opinião? Não, Marcelo, porque assim, é aquilo que você falou, né? É uma discussão antiga, né? É uma discussão presente, porque a bonificação é uma prática comercial
que é adotada pelo pessoal da área varejista, né? Supermercados, atacadistas, pessoal, você falou até das revendedoras de veículos, né? Porque é comum você Sim. dar essa prática, é uma prática comercial, então não é uma coisa antiga, né? Se pratica bonificação até na feira, né? Quando você compra banana, você compra aquela uma, duas, o cara te dá 13, 14 bananas, né? Então sempre você é uma prática comercial antiga, então não é nada de novo. Até lembrar, né, Marcelo, que já tem vários artigos publicados sobre isso, matéria científica. Eu publiquei pela MP Editora, naquele nosso livro de PIS/COFINS, a luta de jurisprudência do CARF, volume 2, um artigo sobre isso, né? Então, não é uma matéria nova, já tem vários julgados dessa matéria no CARF. O CARF, o entendimento não é uniforme, tanto você tem decisões favoráveis, né, no sentido de bonificação não é fato gerador do PIS/COFINS, como você também tem decisões desfavoráveis, entendendo que isso é receita financeira, por ser receita financeira, seria fato gerador do PIS do COFINS. O que me chamou um pouquinho a atenção, né, nessa consulta aqui da 202 é que é uma empresa varejista, um supermercado, e ele traz duas situações distintas, né? Uma é o recebimento da bonificação em uma nota fiscal em separado, ou seja, eu recebo as mercadorias e bonificações em nota fiscal separado, e outra que eu recebo na mesma documento fiscal, né? E aí, por força disso, o fisco dá um entendimento de tratamento tributário diferenciado. E o questionamento da empresa qual que é? Se a bonificação pode ser classificada como receita financeira, qual é o tratamento tributário, qual a natureza dessa receita, né? E se a bonificação dá direito a crédito de PIS/COFINS, né? Então, essa seria, em linhas gerais, o resumo dessa solução de consulta. Então, não é uma matéria nova, mas, assim, esse assunto sempre vem à tona, né? Porque eu acho que, geralmente, essas empresas, por elas serem auditadas e tendo esse tipo de prática, por força da auditoria, elas acabam, por aconselhamento das auditorias e do próprio departamento jurídico, fazer a consulta para ver qual o entendimento, qual o posicionamento em relação a essa prática comercial. Maravilha, é isso mesmo. E essas questões de bonificação, né, Pedro, é bom dar nome aos bois, né, e explicar alguns detalhes para quem ainda não tem prática na área, né. Uma coisa é a bonificação dada com notas fiscais diferentes. Por exemplo, eu comprei lá 100 garrafas de vinho, né? 100 garrafas de vinho. Eu sou um supermercado, recebi lá 100 garrafas de vinhos por um preço de R$50 cada garrafa, não é? 100 garrafas de vinho, um preço de R$50 cada garrafa, e recebi 2 garrafas como bonificação. Primeiro veio a nota com 100 garrafas e foi entregue. E depois, no dia seguinte, o meu fornecedor me manda mais 2 garrafas a título de bonificação. No dia seguinte. E aí, sem valor, sem base de cálculo, porque é uma bonificação. Outra coisa é eu receber uma bonificação, estou comprando, eu compro 100 garrafas de vinhos, olha só, pessoal, 100 garrafas de vinho, e o meu fornecedor já me manda na nota 102 garrafas e já demonstra na nota que aquelas 2 garrafas a mais, aqueles que é R$50 cada uma, aqueles R$100, é uma bonificação e já dá essa bonificação na nota. A primeira, a Receita Federal interpreta, né, certo ou errado, a gente vai conversar, o Pedro que vai dar a opinião dele. Ela interpreta a primeira como um desconto condicional, né? Tem que tributar esses 2 garrafas de vinho. Essas 2 garrafas de vinho, com base nessa solução de consulta e na interpretação do fisco nos últimos 40 anos, aí, desde a Instrução Normativa 51 de 78, que é essa época do Pedro, não a minha, eles dizem, olha, isso é uma mera liberalidade, essas 2 garrafas, isso é uma doação. E se é uma doação, você contabiliza pelo valor de mercado e tem que tributar, sim. Tem que tributar na escrita aí, contábil fiscal. Né? É engraçado que eles falam,
precisa ver aí como é que foi feito esse acordo, se isso é um desconto, é uma receita financeira, ou Isso. se é um desconto de mercadoria, né? Fica aquela coisa meio nebulosa tal. Agora, quando eu compro as 102 garrafas de vinho, vem as duas de uma vez só, e vem duas como bônus na nota, aí o próprio fisco reconhece como incondicional, né, Pedro? É isso mesmo. Fala um pouquinho disso, Pedro, para a gente. É isso mesmo. Inclusive, nessa solução de consulta, Marcelo, na conclusão, ela vai bem nessa linha. Se o contribuinte faz a operação, como você escreveu, e recebe a bonificação em nota fiscal separado, é considerado como doação e vai nessa linha de como é que foi o tratamento, você classificou isso ou não contabilmente, e a conclusão seria como se fosse uma receita financeira, desconto condicional, portanto, fato gerador do PIS/COFINS. E se for a operação na mesma nota fiscal, como você falou, eu comprei 100 garrafas, recebi 102, o fisco entende que isso é um desconto incondicional, por ser desconto incondicional, portanto, você pode excluir da base fiscal do PIS/COFINS, porque tem previsão expressa para isso, né? Então, em linha geral, essa é a conclusão do fisco, né? Ou seja, recebeu com nota separado, doação mera liberalidade, tem que tributar. Se você recebeu na mesma nota fiscal, isso decorre, ele fala mesmo que é uma operação de revenda, você está comprando para revender, então estaria dentro da mesma operação, portanto, por isso é um desconto condicional, por isso você teria direito a fazer a exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS. Né? Então, esse é o entendimento. Né? E aí, assim, eu queria colocar, né, Marcelo, assim, essa é uma discussão antiga, e a gente tem que sempre socorrer da contabilidade, né? É sempre bom, né? Para a gente que conhece contabilidade, que estuda contabilidade, a gente sempre recomenda para o aluno, né? Ou para o pessoal que está nos assistindo, fazer um bom curso de contabilidade, estudar contabilidade para ver a base, né? Entender como é que eu contabilizo isso, como é que a contabilidade entende isso. Então, você tem o CPC 16, CPC 30, que entende que essas operações de bonificações ou descontos comerciais, elas devem ser contabilizadas como redutora de custo. Né? Então, como redutora de custo, ela não pode ser considerada como receita financeira e, portanto, se não é receita financeira, não seria fato gerador do PIS e da COFINS. Né? Então, se você seguir a contabilidade, você tem que contabilizar isso como redutor de custo. E aí, nesse caso, vamos imaginar, né? Recebo... qual que é a diferença de receber uma operação em uma nota fiscal só? Qual que é a diferença de receber uma operação em duas notas fiscais separadas? Porque em muitas situações é porque o vendedor ele tem esse controle, tem essa prática operacional, porque ele quer de uma maneira ter um controle melhor do que é mercadoria bonificada e que não é, por isso que te manda duas notas fiscais em separado, e aí você está recebendo a mercadoria, mas a natureza jurídica não é a mesma, né? Então, o que dá a diferença, né? Então, só o fato de você receber uma nota fiscal separada já tira a natureza tributária, e aí vai uma outra questão, né? Como isso está recebendo a custo zero, né? Estou recebendo a custo zero, não tem custo nenhum, a nota, né? Não tem, em tese, a mercadoria, você não está pagando nada, né? Então, você estaria contabilizando por zero, né? O valor é zero. Então, não teria uma receita aí também para ser tributada, porque você já está reconhecendo o custo total das 100 mercadorias que está pagando a R$ 1 cada um, que seria no caso da garrafa de vinho. Então, são essas as questões, né, que a gente tem que pensar, porque tem que analisar a contabilidade para ver como foi feito contabilizado, para depois dar o tratamento tributário. Né? Então, acho que é isso que é importante as empresas fazerem a análise. Né? Exatamente, Pedro. Exatamente. E a gente está trazendo aqui um caso até relativamente simples, né? Eu comprei 100 garrafas de vinho, veio duas com bonificação. Uma primeira operação, as notas vieram separadas, né? Por uma questão aí de organização do fornecedor. E no outro caso, as notas vieram juntas. Mas tem outros casos mais complexos, né, Pedro? Sim. Que se caracteriza também essa bonificação. Né? Temos, por exemplo, as concessionárias de veículos, por exemplo, elas compram, né, os veículos das respectivas fábricas e quando elas fazem essas compras, é importante dizer que existem contratos, né? Contratos dessas concessionárias com a fabricante. Na verdade, não é nenhum contrato ali individual, são verdadeiras
normas, né, que são Sim. estabelecidas pela própria fabricante para com quase todos os seus concessionários, né? A gente vê muito, às vezes tem lá um veículo que está sendo vendido por 150 mil reais e de repente passa um tempo, sai um outro veículo novo e o preço cai para 138 mil reais, quer dizer, um desconto de 12 mil, aí fica aquela pergunta, pô, será que a concessionária comprou já com preço lá em cima e está vendendo com preço lá embaixo? No fundo, né, quem determina o preço de venda dos veículos praticamente é a montadora. É claro que existe aí a livre iniciativa, e se a concessionária quiser vender ou com prejuízo, ou até mesmo com um lucro maior, ela pode eventualmente fugir da lógica. Mas a lógica não é essa. A lógica é Sim. o preço é determinado pelo fabricante, né? Então, um veículo que custa 150 mil, concessionária compra a 150 mil, ela tem lá uma margem de 3%, então ela vai comprar com 150 menos 3%. Vamos colocar que seja 145. Então ela compra por 145 para vender por 150, que ela vai ganhar 5. Mas o veículo fica lá parado, não vendeu, passou 2 meses, a Volkswagen vem e sai um carro novo, sei lá, da GM, e muda o mercado, e ele diz, olha, vamos repactuar esse preço. Agora, a fabricante que vende a 138, não é? O mercado é 138 com preço de 3% de margem de lucro, ao invés da concessionária ter que desembolsar 145, ela vai lá desembolsar 132, 133. Não é? E muitas vezes o fabricante devolve esse dinheiro para a concessionária. E quando se devolve esse dinheiro, né, muitas concessionárias terminam contabilizando isso como bônus, ou bonificação, ou coisa parecida. Mas tudo isso é repactuação de preço. É repactuação de preço e, de novo, nós temos uma lei que é a Lei Ferrari, que é a lei que regula a legislação das concessionárias, e isso aí também me parece que está dentro dessa lógica aí das bonificações, e eu tenho que, de novo, ir lá nas normas contábeis e fiscais, estudar qual é o conceito de receita e analisar também qual é o conceito de custo, né, Pedro? Porque o que está acontecendo, aconteceu um ajuste de preço dos estoques, né? Isso mesmo. E a gente vê que tem um CPC específico, acho que é o 16, que fala sobre isso e prevê esse tipo de ajuste. Mas a Fazenda vem interpretando e vem atuando como se isso fosse uma receita. Tem alguns tipos de casos que são receita, assim, quando existe um bônus de performance, quando você... pode ser que seja, porque, olha, se você vender 200 carros e tal, eu te dou um prêmio de tal. Mas tem que tomar cuidado, porque mesmo nesses casos, esses descontos geralmente são dados por meio do chassi, o chassi de cada carro. E é um bônus individual. Quando o bônus for individual por chassi, isso, para mim, é reajuste de preço. Né? Agora, se for um bônus geral, sem vinculação de chassi, isso é uma espécie aí, né, Pedro, de prêmio dado que a gente vê muito na área comercial. Não, é isso mesmo, Marcelo. E você falou, né? E na área varejista de supermercado, eles têm práticas, por exemplo, no supermercado, para que o seu produto seja ficado em evidência, numa gôndola melhor, ou ficar na frente lá na entrada do supermercado, você tem que aceitar umas condições melhores de preço, de condições, ou até, né, pagar para poder colocar. Né? Quando abre uma loja nova, um supermercado novo, né, e vai fazer uma inauguração para poder atrair mais clientes, né, para poder ter aquelas reduções de preço, você tem que vender o produto a um valor mais barato. Então, o supermercado recebe aquelas mercadorias também, bonificação, para poder ter um preço mais atrativo para poder fazer frente à concorrência. Né? Então, são várias práticas comerciais que se adotam. Né? Você vê, o mercado é dinâmico, né, Marcelo? Então, há um dinamismo. Né? E hoje o mercado online é um mercado que está muito presente, muito
atuante, né? Então, essas práticas comerciais que estão sendo adotadas, né, o fisco também tem que entender, né, a dinâmica do mercado. Então, não pode ter uma visão rígida, conservadora, ó, é só aquela situação que é considerado como um desconto condicional ou é considerado como uma bonificação, portanto, é só nessa condição que você vai poder excluir. Não, você tem que entender a dinâmica do mercado, que você falou, em muitas situações, a revendedora ela tem que aceitar aquela condição, porque senão ela não consegue vender, ela não consegue ser competitiva, né? E supermercado também, né? E também, não é só para o PIS/COFINS, né, Marcelo? Isso também vai para o caso do imposto de renda, né? Se a despesa é necessária ou normal. Outro dia eu peguei um caso que também era de uma revendedora de veículos, que ela dava o tanque cheio para o cliente para poder vender o veículo, e o fiscal entendeu que aquilo era uma liberalidade, por ser liberalidade, a despesa não era dedutível e glosou a despesa, né? Só que, né, naquele conceito de necessidade da despesa, será que essa despesa não é necessária? Será que ela não é normal? Será que ela não é usual? Porque se eu não fizer isso, eu não faço frente à concorrência, né? Então, eu acho que as autoridades fiscais, né, o fisco, tem que entender e ser flexíveis nesse entendimento e não ser uma linha muito rígida, porque senão você acaba desestimulando as empresas a poderem atuar. Né? É por aí, Pedro, é por aí. Tem um rapaz aqui, tem uma pessoa aqui, deixa eu ver, Biap Pardini, né, fez aqui uma pergunta. A que for tributada deve ser registrada no F100, junto com demais receitas financeiras? Se você entender, né, Pedro, que é uma receita financeira e quiser seguir a cartilha do fisco, a resposta seria sim, não é isso, Pedro? Sim, isso mesmo, isso mesmo. E é até interessante, Marcelo, que nessa solução de consulta, o consulente, no caso do supermercado, qual que é o tratamento que ele dava para a bonificação em nota fiscal separada? Receita financeira tributada pelo PIS/COFINS. Ele só não considerava como receita a bonificação na mesma nota fiscal, seguindo já o entendimento do fisco, e, portanto, era um desconto incondicional. Né? Então, se a pessoa entender que isso é uma receita financeira, hoje tem que tributar, porque a receita financeira, por força daquele decreto, acaba sendo tributada pelo PIS e pela COFINS. E a pessoa aqui fez a pergunta, às vezes, bom, tem umas questões, às vezes, de auditoria, né? Porque ela já dizendo que está reconhecendo como receita financeira, ela não está brigando, né? E mais aqui, ó, no item 25, Pedro, que é a página 12, parece que aqui não é uma pessoal da área farmacêutica. Você falou tipo mercado vende medicamento, porque eles falam aqui, ó, com efeito, embora as receitas decorrentes de venda de produtos farmacêuticos, né, se encontrem submetidos à alíquota zero, ou seja, tributação concentrada, que é o monofásico, né, as receitas financeiras auferidas pela consulente encontram-se sujeitas a alíquotas previstas no decreto 8426. É interessante a gente observar, tanto com relação às concessionárias de veículos, como aqui, ou com supermercado, ou até com empresas farmacêuticas, né? Se a empresa ela tem uma tributação com base na sistemática do monofásico, isso. A tributação sobre as mercadorias já foram tributadas de forma concentrada na indústria. Né? Quando a concessionária vende o veículo, quando o supermercado vende determinados produtos, não são todos, quando as farmácias e as grandes redes vendem os medicamentos, em 90% dos casos, eles vão dar saída à alíquota zero porque foram tributados de forma concentrada. Né? E se eu compro produto, compro 100 e recebo 2 com bonificação, eu entendo que eu estou recebendo aí, eu não estou recebendo produto financeiro, eu estou recebendo mercadoria. E quando eu der saída nisso, quando eu for dar a saída nisso, eu vou dar saída zero, porque é tributo sujeito ao monofásico. Né? Fazer essa tributação como receita financeira, isso nunca entrou muito na minha cabeça, viu, Pedro? Nem na minha, Marcelo. Eu concordo com você. E eu acho que vamos mais além, né, Marcelo? Entender que isso é uma doação
né? Que doação pressupõe não ter contrapartida, né? Ou seja, eu gosto do Marcelo e o que eu vou fazer? Eu vou doar um dinheiro para você, porque você é meu amigo, você às vezes está precisando, né, Marcelo? Então não tem contrapartida. Eu não espero que você me devolva aquilo, não tem interesse naquilo. E nesse caso é uma relação comercial, ou seja, é a fabricante do veículo com a concessionária, é o fornecedor, né? Vamos imaginar, de um panetone, de um papel higiênico, né, de qualquer outro produto com o supermercado. Então, eu tenho um interesse comercial com aquilo. Então, eu não estou fazendo porque eu sou bonzinho, que eu sou legal. Não, eu estou fazendo porque eu quero que você compre mais produtos de mim. Quanto mais produtos você comprar, eu vou te dar, né, algo em contrapartida por isso, porque há um interesse comercial, porque quanto mais você comprar, você vai ter uma relação de custo-benefício melhor, porque você vai pagar, o seu frete vai ser melhor, as suas condições de mercado vão ser melhor, portanto, não tem liberalidade. Então, assim, esse entendimento que é doação também não entra muito na minha cabeça, viu, Marcelo? Então, eu não sei se você concorda com isso. O que você acha? É estranho, né? E é engraçado, Pedro, eu estava fazendo aqui um outro estudo sobre um outro tema de imposto de renda, de um parecer, e eu estava vendo essa questão aí do perdão de dívida, né? Que não tem nada a ver com isso daqui diretamente. E aí eu estava vendo aqui uma norma, que é a norma, o artigo 47, inciso primeiro do RIR, que diz que perdão de dívida para pessoa física não tem tributação. A pessoa física não vai tributar. Na pessoa jurídica, eles tributam. E eles só falam que na pessoa física o perdão de dívida só será tributado se houver permuta de serviço, né? Eu devo para você, estou te devendo. Aí você não me cobra e aí eu presto um serviço. Vou advogar, vou fazer conta, alguma coisa assim. Aí haveria a tributação. Inclusive, tem soluções de consulta deixando isso bem claro. E aí eu continuei lendo e estudando e vi que a doação é um negócio jurídico, gratuito, né? É um negócio jurídico gratuito. E o fato gerador, por exemplo, do imposto sobre a renda, ele é um acréscimo patrimonial oneroso. Isso. Então, até a doutrina antiga que fala que para ocorrer o fato gerador do imposto sobre a renda tem que haver acréscimo patrimonial, né? Acréscimo patrimonial de um ato oneroso. Negócio jurídico gratuito não tem que se falar na incidência. E se não tem que se falar na incidência de R, menos ainda para fins de PIS e COFINS. Não é? Sim. Você vai cobrar PIS e COFINS sobre um negócio jurídico gratuito. E será que eu consigo caracterizar a doação dentro do 195 lá do texto constitucional como receita da atividade nos termos do artigo 12, né, da Lei 12.973? É algo, claro, nós estamos aqui falando em questões mais jurídicas, que tem que se entrar em uma ação judicial, o fisco não concorda, nem sempre é muito fácil, simples, discutir isso no CARF, Verdade. mas a tese é boa e eu recomendo, inclusive, um livro muito antigo, não é tão antigo assim, que é muito atual também, mas foi escrito lá em 2005, há quase 20 anos, 2004, que é o do professor Minatel, né? Que é o conteúdo jurídico do conceito de receita, o seu livro sempre atual e sempre sendo divulgado aí e citado pela jurisprudência, né? STJ, STF, enfim. Não, isso, Pedro? Não, é isso mesmo, Marcelo. E aí, vamos um pouco mais, né, que você falou. Então, vamos viajar um pouco. Então, eu acho que não entra no conceito do 195. Eu acho que não seria até um resultado não operacional, né, se a gente pensar que é uma doação, né? Então, não seria nem um resultado operacional, seria um resultado não operacional. Sim. E aí, né, e você está dando uma margem para o fisco estadual, no caso, né, se for entender que é doação, de querer cobrar até o ITCMD, né? Ou seja, sobre essa doação que está sendo recebida, tem que pagar o ITCMD, né? Então você está dando uma margem aí a mais de uma outra fiscalização, de uma outra atuação que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, acho que
Normalmente a incidência do ITCMD tem um limite de isenção, né? Por exemplo, 2 garrafas de vinho ou uma quantidade de produtos aí que acontece eventualmente, talvez nem batesse na base de cálculo se alguém, alguma fiscalização, né, querer entrar nesse mérito. Até porque o contrato não é de doação, né? Ninguém Sim. doa 2 garrafas de vinho para ninguém à toa, né? Uma coisa é o fabricante de vinho, o Salton, me dá 2 garrafas de vinho porque me gostam de mim, vão me dar. No mínimo, isso é brinde, né? Enfim, tem gente que para eu degustar e depois comprar Isso mais mesmo. vinho. Mas eu não consigo concordar muito com a expressão doação. E na prática, o que a gente vê é bonificação mesmo, porque ele quer prestigiar lá às vezes, muitas vezes dentro do preço, né? Não existe almoço grátis, né, Pedro? É isso mesmo, concordo, Marcelo. Mas enfim. Na planilha de custo do fabricante já está ali, né? Já coloca, né? Ou seja, quanto mais a pessoa comprar, tem lá o ponto de equilíbrio do que é vantajoso, o que é vantajoso. Então, tem o interesse de, por exemplo, é um cliente novo, é um cliente estratégico, né? É um cliente importante, é um grande magazine, por exemplo, né? É uma grande rede varejista. Então, há um interesse realmente de fidelizar esse cliente. Então, portanto, quanto mais ele comprar de mim, eu já tenho a garantia que o meu estoque já está vendido, né? Ou seja, já vendi todo o meu estoque, a minha fabricação durante 6 meses já está garantida, portanto, né, que você falou, não tem almoço grátis, não estou fazendo isso porque eu sou bonzinho, né? É uma questão comercial, né? Necessidade mesmo, né? Exatamente. O Sérgio Telzer, ele fez um comentário aqui. Vocês poderiam pontuar os elementos básicos para a caracterização da bonificação como receita financeira ou não? É tudo isso que a gente falou aqui, Sérgio. É tudo isso que a gente falou aqui. A gente sabe que o tema é um pouco complexo, né? Mas é mais ou menos o seguinte: como você... quando você... pensa aqui na escola do seu filho. Você vai pagar a escola do seu filho, a mensalidade custa, sei lá, R$ 1.000, né? E se você pagar até o dia 5 de cada mês, você tem um desconto de 10% e você paga R$ 900. Tem muitas instituições que fazem isso, até para estimular que o pessoal pague em dia, né? E se você passar do dia 5, você vai pagar os R$ 1.000, né? Você vai pagar os R$ 1.000. Esse caso aqui é um caso de desconto condicional, né? Esse desconto sobre a condição de pagar nessa data, esse desconto, ele, na verdade, para a faculdade vai ter que reconhecer a receita de 1.000, né? Ela vai reconhecer uma receita de 1.000, né? E esses R$ 100 aí, ela vai contabilizar, é isso, Pedro? Como Isso. desconto concedido de forma condicional. Isso. Ela vai abater no custo, claro, vai ter uma despesa financeira, mas a receita que ela vai reconhecer é de 1.000. É isso, Pedro? Isso mesmo. Agora, se eu compro, sei lá, eu vou numa loja de veículos e compro lá pneus, né? R$ 2.000 de pneus. O camarada emite a nota fiscal lá de R$ 2.000 e me dá um desconto de 10%. Me dá um desconto de R$ 200. E eu tenho que pagar 1.800. E aí não tem nenhuma condição de data. Não, eu vou ter que pagar, claro, né? E eu vou lá e pago lá os R$ 1.800 dado na nota. Isso é um desconto incondicional, não é isso, Pedro? Isso mesmo. E é sempre desconto financeiro, tá, Sérgio? Essas questões são vistas meramente como um acordo financeiro, né? Agora, pode ocorrer, e aí viajando um pouco aí, né, Pedro? Não nessas operações simples, mas umas operações mais sofisticadas de contrato, né? Eu sou aqui um supermercado, eu tenho um contrato aqui, sei lá, com uma empresa que fabrica doces, por exemplo, uma grande indústria,
E aí eu posso contratar e aí eu tenho que analisar o que está no contrato, né? E nesse contrato pode vir 13 por meia dúzia, né, Pedro? Tem essas coisas, né? Como você está na feira. Isso Então a mesmo. gente tem que analisar a questão contratual. Eu vou deixar o Pedro também responder a sua pergunta. E como é que você pode explicar de forma mais didática isso aí, Pedro? Não, Marcelo, acho que você definiu bem, né? O desconto condicional depende de uma condição futura. Então, se depende de condição futura, ou seja, para acontecer aquilo, você depende de alguma coisa para fazer, como o caso da mensalidade, é desconto condicional. Se é desconto condicional, não se beneficia da exclusão da base de cálculo PIS/COFINS. Já o desconto incondicional, que nem agora a gente está vivendo isso, né? As promoções das lojas de saldo de final de ano, redução de 50% do preço do produto, ali não depende de condição. Já está ali na vitrine, já tem lá o desconto, você comprou aquela mercadoria, você tem direito a desconto, né? Então, portanto, é um desconto incondicional. Né? É diferente nessa loja, se você comprar 2 ou 3 peças, você tem um desconto maior. Né? Então, aí já vai te dando uma condição, já é um desconto condicional. Né? E no caso do PIS/COFINS, se a gente pegar a solução de consulta, essa 202, né? Qual que é a conclusão do fisco? Né? Se a bonificação veio em nota fiscal em separado, seria uma receita financeira, portanto, se for receita financeira, não tem direito à exclusão da base de cálculo PIS/COFINS, tem que tributar com uma receita financeira. E se tiver uma mesma nota fiscal, né, seria desconto incondicional. Mas é que você falou, tem que analisar. Se esse desconto depende de uma condição, ou seja, se você comprar mais mercadorias, você vai ter um desconto maior, né? Ou se desconto está condicionado à compra de determinado volume de mercadorias, é um desconto condicional. Então, não dá para defender que isso é um desconto incondicional. Então, tem que analisar a situação do contrato, né, do que foi pactuado entre as partes para poder defender se realmente isso é desconto condicional ou não. Né? Então, tem que analisar o caso concreto. É sempre importante isso, né? É isso aí, Pedro. E aí, só para a gente ir já para o finalzinho, a Patrícia Gaio, ela fez aqui um comentário. E, professor, e os casos dos postos de gasolina? Mas aí você precisaria, Patrícia, dizer o que acontece aí com os postos de gasolina. Você sabe aí, Pedro? Eu me lembro, posto de gasolina, você vai lá, compra gasolina e tal. Não vamos misturar nem confundir desconto condicional ou incondicional, por exemplo, com cashback. Sim. Às vezes, eu não sei, tem postos de gasolina que você compra lá, e você vai ganhando pontos. Depois de um tempo, você tem lá uma quantidade de pontos, e esses pontos geram um voucher, e esse voucher você consegue desconto na gasolina, ou você pode até sacar dinheiro, tal. Isso é uma outra coisa, né? Mas aí, se você puder e tiver ainda aí, Patrícia, dizer o que acontece com os postos, você fala. E aqui a Érica PWG, ela fez um comentário. Auditorias contábeis têm defendido que as bonificações são redução de custo, independente da posição da receita. Correto. E aí, Pedro, o que você disse? Não, mas correto porque, Marcelo, vai em linha do que determina o CPC 16, CPC 30. Aí, se você pegar as normas internacionais de contabilidade, o IASB e o FASB, também vão nessa linha, ou seja, eles entendem que bonificação é redutor de custo, né? Então, não é nem desconto financeiro, né? Nem receita financeira, né? Portanto, seria uma redutora de custo, né? Então, contabilmente está correto o entendimento das auditorias. O problema é o entendimento do fisco, né? Que vai nessa linha. E você falou, não é uma discussão antiga, já está bastante nova, mas é bastante antiga, que vai nessa linha, eu diria, não muito adequado, até um pouco conservadora deles de entender que isso seria tributável, né? Conservadora ou oportunista também, que os caras querem sempre estar ali trachando, cobrando, né? Sim. É sempre assim, né, Pedro? Essa é uma luta, uma guerra aí de gato e rato já há muito tempo. Pedro, para concluir, queria que você falasse aí rapidamente aí do teu livro de contabilidade que você publicou, onde é que a gente encontra e o que é que você trouxe nele aí de interessante, de panorama geral do livro. Perfeito, Marcelo.
Na verdade, Marcelo, esse livro, né, ele é o fruto da atualização do primeiro livro que eu lancei, que seria Contabilidade para Advogados. Agora ele se chama Manual de Contabilidade para Advogados. Eu dei uma atualizada, eu acrescentei um capítulo novo, né? Os exercícios hoje também tem as respostas, que na primeira edição não tinha, né? E eu estou lançando pela Quartier Latam, que o outro foi pela editora Intelecto, né? E agora o Vinícius da Quartier Latam me pediu para publicar pela editora dele, então o livro está sendo lançado pela Quartier Latam e o pessoal que estiver interessado pode adquirir pela Amazon, né? Então a aquisição do livro é pela Amazon. Então é um livro que eu diria para quem está começando a estudar contabilidade, ele ajuda, porque eu procurei fazer numa linguagem mais jurídica do que contábil, porque eu entendo a dificuldade, às vezes, do advogado de entender contabilidade, porque o débito e crédito não é uma coisa muito simples, né, Marcelo, de pessoa entender. Então, é uma coisa que precisa ter um pouco de estudo para poder entender. Depois que entra na cabeça, fica fácil, né? E também, se o pessoal quer adquirir o livro, o que ajuda também são as minhas videoaulas no meu canal de contabilidade, chama Contabilidade para Advogado 2020. Então, se a pessoa compra o livro e assiste as videoaulas, elas acabam aprendendo bastante. E recomendo também o curso de contabilidade tributária do professor Marcelo Magalhães, né, da PEST, que é um curso muito importante, né? Você já ensina há muito tempo, né, Marcelo? E tem um conteúdo jurídico, intelectual muito bom, então eu diria um curso essencial para o pessoal fazer, para quem quer dar uma turbinada na carreira aí em 2022, né? É isso aí. Maravilha, Pedro. A nossa live aqui, ela tem um período aqui de 45 minutos. A gente já está a 50. Claro que teve aquele atrasozinho, né? E tem aqui uma... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, ó. Tem a Padula.rafa tá falando aqui. Deixa eu ver. Como fica a tributação na revenda de mercadoria recebida que teve desconto e foi tributada como receita financeira em parte? Conseguiu entender a pergunta aí, Pedro? Eu acho que o entendimento dela eu já tributei o desconto como receita financeira, agora eu vou tributar novamente, né, a mercadoria quando tiver vendido. Então, talvez o entendimento dela, será que eu não estou tributando o mesmo valor duas vezes? Né? É isso Então, até mesmo que a Receita poderia. quer, né? É isso mesmo que a Receita quer, ou seja, você tributa quando entra e tributa quando sai, né? Então, você está tributando duas vezes. Então, por isso que não faz muito sentido, né, Marcelo? Porque se é o sistema da não cumulatividade, né, você tem que tributar uma vez só, né? Ou seja, não pode onerar a cadeia produtiva. Porque qual que é o pior, qual a consequência nefasta desse entendimento, né, Marcelo? O preço aumenta, né? Então, o consumidor final que vai adquirir o carro, o produto Claro. lá no supermercado está pagando mais, né? Por quê? Porque a arrecadação não quer abrir mão da arrecadação e isso acaba sendo o efeito negativo desse entendimento equivocado. Exatamente, Pedro. Essa é a questão aqui. A Patrícia, ela esclareceu aqui, ela colocou os postos de gasolina têm contrato com as distribuidoras de antecipação de bonificação por desempenho. A Receita Federal tem lavrado auto de infração. Patrícia, teria que pegar o caso concreto e entender o problema, porque não é algo... O que a gente está falando aqui é muito das questões de comércio varejista, né, Pedro? Sim. Mas precisaria analisar, né? Porque se o posto, a distribuidora, ela dar algum tipo de bonificação para o posto, talvez seja algo parecido com das concessionárias, Pedro, talvez, né? Não pode ser, Marcelo, ou talvez... Repactuação de preço, sim, né? Repactuação sim. de preço. E se for isso, Patrícia, tem uma live que a PET fez, reuniões. O ano passado a gente fez 2 reuniões que teve um acesso muito grande, né, sobre esse tema. Então dá uma procurada lá no nosso canal no YouTube que você vai encontrar, né, o tema lá de bonificações a título de PIS e COFINS. Uma foi com a participação do Minatel, né, do Minatel, da Tatiana, da Maria Carolina e do Edson Carlos Fernandes, se eu não me engano. E a outra teve o Edmar, teve uma turma muito boa também. A gente falou bastante sobre essa questão, né, que envolve aí o CPC 16, a questão do que é estoque,
né? Repactuação de preço. Então tem que trabalhar por aí, mas não é uma coisa fácil, não. É complicado, você tem que montar prova, tem que levantar laudo contábil fiscal. Teve um caso desses aqui que a gente pegou, de concessionária, a gente levantou um laudo, a gente fez a defesa e contratou um laudo contábil fiscal, que foi feito pela Tax Accountant, uma empresa que eu tenho uma ligação, e nesse laudo foram mais de 6.000 páginas. E a gente praticamente documentou o custo de cada veículo pela sua identidade, que é pelo chassi. Nesse caso aí do posto de gasolina, a gente teria que montar cada nota fiscal que foi enviada com preço, né? E aí deve ter também normas gerais aí, né, Pedro, da Agência Nacional de Petróleo. Tem que entender bem como essa indústria trabalha, né? Porque normalmente, muitas vezes, os postos com os distribuidores, eles estão atuando conforme essas normas gerais que a agência prescreve. Mas o fisco não quer saber, ele quer saber se ali teve, na opinião dele, se ali tem capacidade contributiva, eles estão tributando, né? Então tem que analisar. Me parece que o teu tema, Patrícia, não é tão simples como a questão aqui das bonificações. É algo mais complexo, talvez dentro da complexidade das concessionárias. E outras atividades, né, Pedro? Sim, o direito concordo, tributário ele é muito dinâmico, né? E vou brincar aqui, repetir aquilo que eu sempre falava há muitos anos, falavam para mim e eu repito, que não é para amadores, né? Direito tributário é para profissional. Mas é isso. Não, obrigado, Pedro. Marcelo, você falou bem, Marcelo, você tem que analisar o contador, porque pelo próprio nome, quando já está falando bonificação de desempenho, ou seja, tem uma condição, né? Então, qual que é a condição? É volume de venda, uma série de coisas. E aí a gente tem que ver, né? Que tem situações que o posto recebe em mercadoria ou recebe em dinheiro, né? Então, assim, dependendo da situação fática também, você vai ter um tratamento diferenciado. Então, eu concordo com você, tem que realmente analisar o caso concreto. E não é para amadores, né? Realmente tem que aprofundar, estudar, ter um bom embasamento jurídico, contábil para poder chegar numa conclusão, né? É isso aí. Maravilha, okay. Pedro. Obrigado, Pedro, pela tua disponibilidade aqui com a gente. Um abraço para você, um abraço para todos aí. A semana que vem a gente vai estar aqui falando sobre o conceito de renda com o nosso amigo Elenilson Cunha Pontes. Um abraço, Pedro, e tuas considerações finais. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado a Pet, né, por parabenizar novamente vocês aí. Obrigado, pessoal, que nos prestigiou, né, bastante gente assistindo, fazendo perguntas. É um tema bastante atual, bastante relevante, né? E estamos à disposição aí para próximos futuros convites, Marcelo. Então, obrigado mais uma vez aí. Me sinto honrado de ser a primeira live desse ano e estar participando aí com vocês aí, com esse público tão distinto, tão querido aí, que é o pessoal da PET. Obrigado. A honra é toda minha, Pedro. Um abraço a todos vocês aí que nos acompanharam, pessoal. Quarta-feira agora tem reunião da PET, só que aí não é pelo Instagram, né? É lá pelo YouTube e pelo Zoom. Nós vamos falar, tá lá, tem uma participação de uma galera muito boa, né? É muito qualificada. O professor Roberto Quiroga Mosqueira vai estar com a gente, o Leonardo Branco, o Caio Quintela, que é conselheiro do CARF, a Karen Jurandini, a Fabiana Carsoni, se eu não me engano. Enfim, nós vamos falar sobre planejamento tributário e quando dá aplicabilidade ou não da multa qualificada, porque isso houve uma mudança recente jurisprudencial no CARF, tá joia? Então, quarta-feira, agora, das 9 às 10h30 da manhã, a segunda reunião da PET, gratuita, tanto pelo YouTube como pelo Zoom. Todos estão convidados. Bye, bye, tchau, tchau. Obrigado, Pedro. Tchau. Um abraço a todos. Obrigado, Marcelo. Tchau, tchau. Abraço a todos. Até logo.